Como já é habitual, às terças-feiras tenho comigo Cancela Moura. Cancela, obrigado pela sua presença. Começamos precisamente com as declarações hoje do Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, que disse que Portugal vai demorar muitos anos a equilibrar as contas do Estado e serão precisas algumas décadas para reduzir a dívida pública. É natural, porque efetivamente não foi preciso muito tempo para nós chegarmos a este desequilíbrio que efetivamente todos ponderam neste momento, mas para recuperar aquilo que poderia ser um equilíbrio, ou que deveria ser um equilíbrio, entre aquilo que produzimos e aquilo que gastamos, obviamente vai demorar tempo. Aliás, esta afirmação do Ministro Vítor Gaspar, bem na sequência do discurso que o Governo teve nas últimas semanas, relativamente aos técnicos do FMI e provavelmente aquilo que poderá ser um corte de 4 mil milhões até 2014, que na minha ótica será quase, diria, face àquilo que nós vamos gastar em 2013, uma espécie de gota no oceano. O que é que nós vamos gastar em 2013? Quais são os setores onde há mais despesas, Cancela? Assim, nós em 2013 vamos gastar qualquer coisa com 78 mil milhões de euros, que foi precisamente o valor que nós resgatamos neste encaixe financeiro que fizemos a nível internacional. E destes 78 mil milhões, metade, sensivelmente, é para pensões e para pessoal. Significa que, de facto, aquilo que tem vindo a ser dito, do ponto de vista, isto significa metade, aquilo que tem vindo a ser dito pelo Governo, merece uma reflexão séria, e é por isso que eu digo que António José Seguro, como líder do maior partido da oposição, provavelmente terá que refletir a negação que tem dado nas últimas semanas a um diálogo sério sobre esta matéria. Acha que há necessidade dessa reflexão? Eu não tenho dúvidas face àquilo que neste momento são as circunstâncias que o país atravessa. Nós temos muito mais gente inativa, temos muito mais pensionistas. O tempo em que os benefícios do Estado eram muitos começaram de forma crescente a acabar. Por exemplo, os próprios benefícios fiscais, para ter uma pequena ideia, por ano e para o ano representam qualquer coisa como 9.500 milhões de euros de devolução por parte do Estado, o que significa que as circunstâncias que o país vive neste momento, sobretudo a relação entre aquela que é a população ativa e aqueles que são os pensionistas, é muito diferente daquilo que acontecia há muitos anos atrás. E nós temos que repensar, efetivamente, as prioridades que o Estado deve ter na saúde, na segurança e neste momento até diria mais na segurança social e na educação. Aliás, são 3 setores onde efetivamente temos que ponderar muito seriamente o que é que queremos que o país gaste e da forma como gaste. Quando nos diz que a maioria do orçamento gasto será em pensões, este indicador é um indicador preocupante para o país? É, mas isto tem a ver com a esperança média de vida das pessoas. Naturalmente as pessoas vão envelhecendo de forma mais saudável e, portanto, têm uma longevidade maior. Pensões é, de facto, a maior fatia, são 22.500 milhões de euros para 2013, e aquilo que eu me estou a reportar significa uma recuperação que o país necessariamente tem que encurtar. Nós, neste momento, temos qualquer coisa como 120% da nossa riqueza nacional, isto é, nós estamos a gastar 120% daquilo que produzimos. Isto é absolutamente impossível. Para terem uma pequena ideia, este descalabro começou de forma mais galopante a partir de 2005. Nós em 2005 tínhamos cerca de 62% do PIB e aquilo que o Ministro das Finanças bem dizer é que só a partir de 2014, apesar destes cortes e a forma como eventualmente eles pretenderão encetar estes cortes estruturais no Estado Social, só a partir de 2014 é que poderá haver a possibilidade de gerar ativos que permitam uma redução desta percentagem ou desta relação de percentagem no PIB nacional. Existentes que conseguirão certamente reduzir a dívida Começar pública. a reduzir, segundo o Ministro das Finanças, porque esta forma galopante de se ter feito despesa pública, nomeadamente com as parcerias público-privadas e com algum facilitismo de Estado, eu lembrava aqui 2 ou 3 ainda no tempo, por exemplo, do governo António Guterres, as polícias municipais, os presidentes de junta a tempo inteiro, um conjunto de despesa, as empresas municipais que floresceram a partir desse ano. Portanto, toda esta conjuntura tem que mudar radicalmente, até porque o país não vai conseguir suportar nunca mais andar de ano em ano a fazer despesa ou fazer receita extraordinária para fazer abate de dívida. Isto é uma coisa que não pode ser feito de navegação à vista. O Ministro das Finanças recordou ainda que antes da adesão ao euro a dívida pública portuguesa estava abaixo dos 60% do PIB e que ainda em 2005 se encontrava apenas nos 72%.
Pois exatamente, eu acabei por dar esse dado de 2005 e aquilo que se pretende, segundo as metas que estão traçadas pelo Governo, aliás, nesta conferência na Universidade do Porto, no dia da Faculdade de Economia, o Ministro das Finanças recordou sucessivamente, desde o século XIX, as sucessivas crises e quase, diria, situações de bancarrota que o país teve iminente. E, mais recentemente, todos nós não nos podemos esquecer que em 1977, em 83 e agora em 2011, nós recorrentemente estamos a fazer recurso à ajuda externa para fazer face a este tipo de situações. Aquilo que são os objetivos do Governo é tentar ir para níveis controlados da despesa, e isto vai demorar muito tempo, de facto, que seria qualquer coisa como em 2000, quando aderimos ao euro, níveis abaixo dos próprios 60%, que seriam mais ou menos razoáveis em função daquilo que também são os mercados. Por isso é que eu acho que o país, já agora nesta conferência ou também nesta audição que o Ministro teve no Parlamento hoje, ele reafirmou que foi o Governo que tomou a iniciativa de ter revisto as metas do déficit, e normalmente aquilo que se bem dito, ou aquilo que bem dito também não referencia com alguma justiça esta situação, e as metas seriam de 4,5 para 5 em 2012 e de 3 para 4,5 em 2013 do PIB, portanto são números que eventualmente fizeram parte de uma proposta, segundo o Ministro das Finanças, do Governo. Para quê? Para que, não pondo em causa a confiança e a credibilidade do nosso processo de resgate, e também fazendo com que possamos regressar aos mercados com alguma credibilidade, podermos ajustar minimamente o esforço que estamos a fazer. Por isso é que ele diz que mesmo com estes ajustamentos não estará nada em causa, mas vai ser um ajustamento permanente de décadas para podermos ir para níveis de dívida pública relativamente aceitáveis. Muito bem. Também Freitas do Amaral disse que a Grécia está à beira do terceiro resgate e que Portugal está à beira do segundo. Eu tenho dito a esse propósito que espero que isso seria um contratempo, mas mais do que um contratempo seria uma grande fatalidade. Eu penso que seria muito importante que Portugal, dentro do plano que está traçado, conseguisse, com mais ou menos dificuldades, fazer um período de transição célere. Estes cortes que estão anunciados, como na peça foi referido, do Ministro das Finanças, que vão coincidir com a 7ª avaliação do programa de resgate, poderão eventualmente indiciar das possibilidades ou não de nós podermos ultrapassar estes contratempos e as dificuldades maiores, de saber se podemos ou não, só com este resgate, não ser necessário um resgate complementar. E seria muito importante que isso efetivamente acontecesse. Primeiro, pela credibilidade que isto poderia conferir ao país nos mercados internacionais, depois porque, efetivamente, pedir dinheiro emprestado ficaria muito mais barato. Eu também já referi aqui várias vezes. Das poucas coisas positivas é que, de facto, os níveis dos empréstimos da dívida pública, em termos percentuais, têm vindo a decrescer e já não se conheciam níveis tão baixos, e isso seria muito importante para dar alguma eficiência, alguma eficácia àquilo que podia ser este resgate que foi contratado com o Fundo Monetário Internacional, e, portanto, eu julgo que muitas destas opiniões são, na minha opinião, um bocadinho precipitadas, porque eu também já referi por várias vezes aqui que os resultados das políticas de austeridade que eventualmente vêm a ser implementadas e projetadas para 2013, provavelmente só no final do primeiro semestre do próximo ano, é que nós poderemos ver com alguma acuidade da sua eficácia e da possibilidade ou não de serem suficientes para levar a bom porto este compromisso que temos em termos internacionais. Conseguir cumprir as metas e os prazos. Eu quero acreditar que sim, face desta situação, porque se assim não fosse, um segundo resgate implicaria muito mais sacrifícios, muito mais pagamento de juros, mais tempo de condicionalismo à nossa economia e, efetivamente, como diz o Ministro das Finanças, era tempo de que, efetivamente, a partir de 2014, nós começássemos a gerar ativos que pudessem abater de forma regular a esta percentagem assustadora daquilo que nós produzimos estar afetada à dívida pública. Muito bem. Do país em geral passamos para o Porto em específico. O ex-presidente socialista da Câmara do Porto, Nuno Cardoso, considera que o grande desafio do município é fundir-se com Gaia, criando a maior cidade do país, e desafiou o atual autarca portuense, Rui Rio, a trabalhar nesta ideia. Acha que este repto deixado pelo antigo autarca do Porto é pertinente?
Não me parece. Olha, desde logo porque ele é um ex-autarca do Partido Socialista e, portanto, é um filiado do Partido Socialista, até bem contraditar um bocadinho aquilo que Manuel Pizarro disse estes dias. Manuel Pizarro disse, mas porquê Gaia e porque não Matosinhos? E, portanto, eu julgo que isto é uma matéria muito controversa. O engenheiro Nuno Cardoso, dizendo como diz isto desta forma, eu admito que ele, o Dr. Luís Filipe Menezes e outras pessoas que têm esta relevância nacional conhecem, nomeadamente o engenheiro Nuno Cardoso, deverá estar a ferir Gaia provavelmente para a Avenida da República e a Orla Marítima. Mas Gaia, de facto, é do tamanho da Ilha da Madeira. Tem 174 km², tem mais 50 mil eleitores que a própria Madeira. De facto, se juntasse tudo ao Porto, daria a maior cidade do país, mas eu confesso que seria muito difícil, por exemplo, a zona nascente do Concelho ser considerada cidade. Não estou a ver rivalizar, por exemplo, Costuma com a Foz Velha, porque acho que Costuma que já está muito a perder, ficaria a perder ainda mais, e portanto eu julgo que esta Gaia visão... ficaria a perder? Não, aquilo que eu acho que as pessoas não estão a ver, e muito sinceramente digo com alguma convicção, muito provavelmente esta fusão que alguns apelidam que é o povo que quer, e portanto estão a usar o povo, eu não me acredito que o povo todo queira, como digo, as pessoas têm a imagem de Gaia, uma imagem errada relativamente àquilo que podia ser a identidade com o Porto. Primeiro porque em termos históricos o Porto emancipou-se e nasceu em contraponto inclusivamente à própria margem direita e, portanto, isto em termos históricos terá que ultrapassar-se essa situação. Segundo, aquilo que disse Manuel Pizarro é verdade, porque é que não há de ser Matosinhos, porque é que há de ser Gaia. E terceiro, há aqui um risco real, que eu acho que os mentores desta ideia não estão a ter, de nascer uma cisão no próprio Concelho de Gaia e o nascimento do novo Concelho no interior do próprio Concelho de Gaia, mais encostado à feira, que é uma ideia que não é nova, mas que pode recrudescer em função desta tentativa, de estarem a forçar uma fusão que, por exemplo, o próprio Rui Rio, já agora com alguma justiça, disse que é um problema de escala. Para ele não é importante fazer uma fusão do Porto com Gaia. Este desafio pode ser interessante do ponto de vista político, mas ele até já o respondeu. O que ele disse que era importante era dar mais escala e dimensão aos municípios muito pequenos e dar menos escala e dimensão, ou pelo menos um equilíbrio, àqueles que são grandes. Em termos económicos, como é que ficaria? Não sairia também, não teria maior poder económico em termos do Norte? O Porto, eu a nível nacional não tenho dúvidas que, por exemplo, a ideia de se criar no Porto, nesta fusão, essa seria provavelmente a mais-valia do próprio município. Mas não sei se do ponto de vista histórico, como lhe disse, e até do ponto de vista sociológico, também é importante identificar as populações com quem os representa, com as próprias terras, com as próprias autarquias. Seria um choque de identidades. Talvez, na parte que eu estou a referir relativamente a Gaia, seria necessariamente, e corre-se aqui efetivamente o risco de se criar, quando lhe digo isto, digo com alguma cuidado, por exemplo, um concelho novo que reunisse desde Pedroso, Grejó, Costuma, Lever, Sandia, Olival, Avintes, que seriam as freguesias, e Lever, e que são as freguesias que estão mais colocadas no interior do concelho de Gaia e que ficariam numa posição muito delicada do ponto de vista do desenvolvimento. Muito bem, Cancela Moura. Terminamos por aqui este nosso comentário de hoje. Voltamos a ver-nos na sexta-feira.